gente! Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, que possamos nesse momento estar louvando ao nosso Deus, mesmo que juntos apenas em espírito, mas que nosso louvor chegue aos céus. E essa música diz que o nosso Deus é poderoso. Você crê nisso? Que Ele é poderoso na sua vida? Eu creio nisso. Vamos declarar. Declare junto com a gente. Nosso Deus é poderoso. Bom dia, essa é a nossa primeira celebração do ano de 2021 e eu estou iniciando então uma série de mensagens com o tema Lutas e Vitórias. Vamos nesse mês observar algumas batalhas registradas na Bíblia em que homens e mulheres de Deus lutaram e venceram, né? Lições preciosas para nós. É a palavra de Deus que nos ensina, né, a viver e a vencer. Há lutas sem vitória, mas não há vitórias sem lutas, podemos dizer. Podemos perder algumas lutas, algumas batalhas, mas isso não significa que estamos perdendo a guerra, né? A guerra final
somos vencedores em Cristo Jesus. Amém? Quero orar, pedir que Deus abençoe essa palavra aos nossos corações. Bondoso Pai, em nome de Jesus, damos graças por essa celebração e damos graças por a palavra e pela revelação do Senhor aos nossos corações, e que a palavra cumpra o seu propósito em nossas vidas, não volte vazia, que de fato ela nos leve a viver a vida que agrada ao Senhor. Nos ensina através dessa palavra, Pai, e nos ajude a colocar em prática. Em nome de Jesus. Amém. O personagem da mensagem de hoje é de um rapaz, que mais tarde se tornaria o rei de Israel. Uma história conhecida. Davi, um jovem pastor, que não tinha sido soldado ainda, mas ele lutou e venceu um grande soldado do exército inimigo, um gigante de nome Golias. Como falei, essa é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, e talvez das crianças é uma das histórias que elas mais gostam, O menino que venceu o gigante. O texto que narra esse episódio da nossa mensagem de hoje é 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. O capítulo é bem longo, então eu vou explorar o texto, lendo à medida que vamos lendo, eu vou comentando. E como o texto é longo, eu não vou dedicar tempo a analisar muito o contexto, as circunstâncias, vamos nos deter exclusivamente no texto. Então vamos ler 1 Samuel, vamos ler primeiro do verso 1 ao 16. 1 Samuel 17, verso 1 ao 16, que aqui apresenta então o contexto da batalha. Diz o texto: os filisteus juntaram suas forças para a guerra e reuniram-se em Socó de Judá. E acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu, tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos, mais do que o peso de muitos de nós. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão e sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e matar-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Davi era filho de um efrateu de Belém de Judá, chamado Jessé. Esse tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul: Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai, em Belém. Durante 40 dias o filisteu aproximava-se de manhã e de tarde e tomava posição. Até aqui a palavra, Aqui apresenta o contexto dessa batalha. Então, o rei de Israel era Saul e tinha um inimigo corriqueiro, muitas batalhas, os filisteus. E nesse contexto aqui, os filisteus escolheram o seu guerreiro principal, um grande guerreiro, um homem grande, temível, E Saul não teve coragem de enfrentar, nem os soldados. E ali nesse exército estavam 3 irmãos de Davi.
E naquela época, os pais enviavam os filhos para a guerra e quem sustentava o soldado, o filho na guerra, era a própria família. Então Davi ia lá levar alimento para os irmãos, né? E nós vamos ver isso no decorrer do texto. E ali então que Davi vai contemplar essa situação. Mas o texto diz para nós que esse desafio de Golias já perdurava 40 dias. Não foi uma vez que Golias veio ali e desafiou o povo. Dia, de manhã e de tarde ele estava ali. E desafiando, né? Um problema que estava perdurando 40 dias. Saul e seus soldados não encontravam uma solução. Provavelmente fizeram reuniões de estratégia, tentando levantar alguém para lutar e não conseguiu ninguém, né? Essa era a situação, o problema que perdurava. E nas nossas vidas também não é diferente, alguns problemas perduram, passam mais tempo e parece que não tem saída. A semelhança do que Saul e os soldados estavam enfrentando. Mas Deus levantou Davi. Deus levantou Davi para lutar então por Israel. E eu acredito que nas nossas vidas, mesmo que algum problema perdure, Deus vai levantar uma saída, alguém, uma solução para nos abençoar. Amém? Problemas gigantes que perduram, mas Deus levanta uma saída, uma solução. O desafio de Golias era um problema, não era exclusivamente de uma pessoa, era um problema comum que atingia a todos, né? Atingia a todos. E todos nós enfrentamos problemas comuns também. Problemas que chegam na casa de alguém, chegam na nossa também, né? Por exemplo, com a pandemia que ainda estamos enfrentando, é um problema que atinge a todos, ninguém está imune disso. Mas que Deus levante pessoas para nos abençoar, para sairmos dessa situação, seja cientista, alguém que Deus levante para nos abençoar. E todos estamos sofrendo, como diz o pastor Erlo, esse pandemônio, né? Que termine esse pandemônio. Vamos continuar a leitura, né? Após vermos que eles estavam sendo humilhados 40 dias, não era só desafiados, eles eram humilhados porque eles não tinham solução, estavam humilhados, literalmente, né? Envergonhados, porque não tinha ninguém corajoso ou voluntário. Vamos ver do verso 17 ao 27, então, que vão apresentar com mais detalhe o herói da nossa história aqui, o personagem principal, que é Davi. Diz o texto, verso 17. Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os rapidamente para seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com um grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos, correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram com muito medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o matar. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: isto é o que receberá o homem que matá-lo. Tem muitas lições aqui para nós nesse texto, né? Vou me deter em poucas, mas né, ali nós vemos como Davi, como pastor, vai levar o alimento aos seus irmãos,
mas ele não deixa o rebanho desguarnecido, ele deixa um responsável lá. Então nós vemos o caráter de Davi, um homem, um jovem responsável, dedicado, correto, obediente ao seu pai, né? Um jovem realmente temente a Deus, que é exemplo para nós em muitas coisas. O texto nos mostra que a luta contra Golias tinha um grande prêmio. Diz o texto: o rei dará grandes riquezas a quem o matar. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Ou seja, um prêmio valioso, né? Grande, riquezas, entrar digamos assim, no reino, na linhagem do rei, né? Se tornar um príncipe. Quer dizer, o prêmio era atraente demais, e mesmo assim ninguém topou o desafio, né? Ninguém topou o desafio. O prêmio era valioso, mas a questão é de que vale um prêmio valioso se a pessoa perder a vida e não poder usufruir o prêmio. Esse era o pensamento, né? O prêmio é atraente, mas o que adianta eu conseguir essa riqueza, filho do rei, mas nem vou usufruir porque posso morrer? Não vale a pena o desafio. Talvez fosse esse o pensamento da maioria dos soldados, né? Porque há coisas pelo que não vale a pena lutar. Há recompensas, há prêmios que não vale a pena lutar. Não vale a pena. Podemos dizer que há prazeres na vida que não valem a pena usufruir pelo prejuízo e o alto preço que isso exigirá de nós, né? Toda luta tem um prêmio, mas precisamos decidir se o prêmio compensa a luta. Se as nossas conquistas, se as recompensas vão nos aproximar ou nos afastar de Deus. Se elas vão abençoar nós, a família, ou vão afastar. Há prêmios, recompensas que as pessoas vão atrás, mas acabam perdendo a família, acabam perdendo a vida, perdendo a saúde, né? Tem que avaliar realmente se vale a pena ser atraído e entrar numa luta nem sempre é benéfica para nós. Essa não foi a primeira luta que vamos ver aqui de Davi, né? Davi era um jovem, mas já tinha enfrentado maus bocados na sua vida e vencido, tanto que ele está aí, né, vivo nessa nova situação. Vamos lembrar aqui o próprio Davi, no verso 32 ao 37, ele vai lembrar de algumas batalhas, quando ele vai dialogar com Saul, de como ele já tinha suas experiências pessoais de lutas. Ao chegar neste momento, diz ali, quando Davi vai falar com Saul, verso 32 a 37, diz: Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Aquele rapazinho, ninguém dava valor, está ali disposto, nem soldado era, né? Diz o texto ainda, respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo-o com golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba, atinjo-o com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Fantástica a experiência de Davi. Acho que nenhum de nós passou e nem deseja passar de lutar contra leão, urso e um gigante de quase 3 metros de altura. Mas essa era a experiência de Davi, né? O que Deus concedeu na vida dele, de experiências. Mas essas lutas anteriores de Davi prepararam ele para este momento. Essas lutas dele lutar com o leão, o urso, foi um preparo para este momento tão importante na vida dele, mas não na vida do povo de Israel, né? E ele então vai poder enfrentar um gigante temível, habilidoso na espada, e que nunca tinha perdido uma luta, então está ali desafiando. Está desafiando, né?
As nossas lutas, a nossa história de vida, as lutas que passamos, elas nos preparam para o dia a dia, para novas lutas, novas batalhas. Porque, queridos, não sejamos inocentes em pensar que não teremos mais problemas na vida. Nada pior do que a pandemia. Nem imaginávamos que iam passar pela pandemia. Talvez os problemas nossos do passado, nós pensávamos, esse é o pior problema. Aí surge uma pandemia. E temos que lutar, e estamos vencendo. Amém. Aleluia. Glória a Deus, como diz Davi. A verdade é que precisamos aprender com as lutas que já tivemos para estarmos fortalecidos e experientes para as novas lutas e vencer as novas lutas. Como nós vamos ver que Davi vai vencer. Porque ele vai afirmar, Deus me deu a vitória nas lutas anteriores e Deus vai me dar a vitória agora. Amém? Assim Deus nos deu vitória na nossa história. Quantos de nós já vencemos lutas, batalhas e vencemos? E Deus está conosco e nos ajudará a vencer novas batalhas. Mas o gigante estava ali, o problema era real. Eu não sei se você tem mais medo do urso, do leão ou do gigante. O fato é que os três eram difíceis, problemas difíceis. Mas o gigante estava ali, que não adiantaria fechar os olhos e esperar que o problema desaparecesse. É verdade que alguns problemas em nossas vidas se resolvem com o tempo, porém, há situações que nós precisaremos lutar e vencer. O negacionismo não funciona na maioria dos casos. Não adianta negar o problema, pensar que fechar os olhos, vou dormir e o problema vai sumir. Não vai. O gigante estava ali, se apresentava, os problemas que enfrentamos estão ali, se apresentam para nós, seja uma doença, seja uma dívida financeira, está ali, o problema está ali, seja um problema no relacionamento, está ali, precisa ser enfrentado, resolvido. Gigantes existem para ser vencidos, derrubados, matados, em nome de Jesus. O que significa para nós matar um gigante, conforme o texto aqui que Davi vai derrotar? Matar um gigante significa a tua postura diante dos problemas. Significa como tu vai enfrentar a situação, porque a situação existe, o problema existe, a questão é como tu vai enfrentar a situação. Esse é o matar o gigante dentro de você, para derrotá-lo na realidade. Talvez os maiores problemas não são os problemas exteriores na nossa vida, mas a nossa atitude interior diante dos problemas. A nossa atitude, como está o nosso coração. Então, olhamos para Davi, que ele, antes de vencer o gigante, ele precisou vencer o medo e talvez a dúvida em seu coração. Ele se apegou a Deus para vencer o gigante dentro dele, para então poder lutar e vencer. Porque os outros soldados mais habilitados para lutar, eles foram derrotados em seu coração, tinham medo e fugiram. Nem pensavam em enfrentar. Que a maior derrota acontece dentro de nós, não fora de nós. Que Deus nos ajude. Para enfrentar o gigante, Davi teve algumas atitudes. Ele se preparou antes. As experiências anteriores dele foram importantes, mas ele também precisou superar algumas coisas, se preparar para poder enfrentar o gigante. Não foi chegar assim, não tem ninguém, eu vou lá e pronto. Não é assim. Houve um preparo anterior em Deus. E uma das coisas que ele precisou superar foi a oposição. Podemos dizer na linguagem atual, o bullying dos seus irmãos. Obstáculos que Davi precisou superar. No verso 28 diz que quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, Eliabe ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e como seu coração é mau, você veio só para ver a batalha. Eliabe está dizendo: tu é um metido, tu não tem força de nada, tua única função é cuidar lá uma meia dúzia de ovelha e vai vir aqui
tá aí se metendo, o que tu quer aqui? Vai embora, vai, né? Vai lá cuidar das tuas ovelhas. Quer dizer, o irmão de Davi humilhando ele, né? Humilhando ele, dizendo que ele não era nada, não podia nada. Queridos, quando nós enfrentamos as nossas lutas do dia a dia, os nossos problemas, não podemos esquecer que o inimigo sempre levanta alguém, né? O inimigo também tem os seus discípulos e quer inserir medo em nossos corações. O diabo percebeu que Deus tinha enviado Davi, porque nós vamos ver no texto, Davi tinha consciência disso. Foi Deus que venceu a batalha. Deus usou Davi, sim, mas foi Deus que venceu. E o diabo sabia que Deus estava enviando Davi para vencer a batalha, então ele está tentando, né, dissuadir Davi de tudo. Coloca até os seus irmãos, as pessoas da sua família, para tentar impedir Davi de vencer na vida. O diabo coloca os seus discípulos. O plano de Deus era perfeito, era superior, mas o diabo queria derrotar Israel. E o diabo queria desviar Davi do propósito de Deus na vida dele, que era lutar por Israel. E enviou pessoas acusativas para o desanimar. Não é diferente conosco, não é? Para impedir que nós venhamos vencer nossas lutas, o inimigo tenta nos acusar, nos humilhar, para desviar a nossa atenção, nos afastar de Deus e nos impedir de lutar e vencer. O inimigo tenta revelar que nós não somos nada, que nunca conseguiremos vencer. Mas lembrem, o inimigo é mentiroso. Ele é mentiroso. Então não dê crédito a ele, dê crédito a Deus, o Deus que te criou, dê crédito ao que Deus pensa a teu respeito, fala a teu respeito, planejou para a tua vida. Acredite naquilo que Deus pode fazer através de você, como fez através de Davi. O gigante para nós hoje é diferente, mas todos nós temos que lutar para vencer. Observando a forma como Davi procedeu, né, vamos observar então algumas coisas então para o que Davi usou para derrotar o gigante. Amém? Em primeiro lugar, use as armas que Deus te deu. Não use as armas dos outros. Verso 38, 40 diz que, diante disso, Saul disse a Davi: vá e o que o Senhor esteja com você. Davi tinha se prontificado a ir lutar e Saul concordou, porque não tinha ninguém, nem o rei queria, né? Então Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado àquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Assim tirou tudo aquilo e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua atiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Davi se prontificou a lutar, Saul oferece a sua armadura e veste Davi, dá a espada, mas Davi mal conseguia caminhar com aquilo, não lhe era útil, aquela armadura, ao contrário, lhe impedia, né? Lhe atrapalharia, porque eram as armas de Saul, feitas sobre medida para Saul. Era para Saul. Davi tinha suas armas de luta. Muitas pessoas querem vencer os gigantes, as adversidades da vida, usando a armadura do outro, procurando viver as experiências do outro. Há muitas pessoas que estão ansiosas por ter as experiências dos outros, querem ter a família dos outros, o emprego dos outros, a vida dos outros, o sonho dos outros, os dons dos outros. Querem ser igual aos outros ou viver a vida dos outros. Davi procurou usar as armas de Saul, viu que não deu certo, não lhe serviam, então decidiu: eu vou usar as minhas armas, a minha vida, a vida que Deus me deu, o propósito que Deus me deu, isso eu quero viver, e quero usar isso para vencer e para glorificar a Deus. Davi venceu o gigante sendo ele mesmo, usando as suas próprias armas. Então, não fique procurando a solução para a tua vida nas outras pessoas, ou algum livro de autoajuda,
sempre procurando alguém para orar por você. Sim, a vida das outras pessoas serve de inspiração para nós, a vida das pessoas na Bíblia serve de inspiração ou de advertência também para nós não copiarmos os maus exemplos, né? Mas não devemos invejar os outros ou querer viver a vida deles. Vivamos a nossa vida. A solução para nós está naquilo que o Senhor colocou em nossas vidas. Ninguém pode matar os gigantes a não ser você mesmo, com as armas que Deus colocou, que Deus preparou para você. Aquilo que você tem que enfrentar, enfrente em nome de Jesus. O que Davi utilizou? O texto vai dizer, no verso 40, diz que Davi pegou o seu cajado, escolheu 5 pedras lisas lá no riacho e pôs na sua bolsa. Pegou também a sua funda, um tipo de botoque na linguagem do gaúcho aí, né? E saiu para enfrentar Golias. É isso que Davi usou. Você pode dizer, mas que loucura, né? O homem vem lá com escudo, com capacete, com espada, e Davi vai com um bodoque, com uma funda, com umas pedrinhas. Mas lembre que esta não era a primeira vez que Davi está buscando a Deus. Davi, ele era um jovem e ele já tinha um relacionamento com Deus. Não foi agora que surgiu o problema que ele lembrou, vou buscar a ajuda de Deus para isso. Não. Davi ele já tinha relacionamento com Deus. A oração e o louvor faziam parte, era um hábito na sua vida, faziam parte da vida diária. Agora ele está diante de um novo desafio e ele vai colocar em prática aquilo que ele já tinha por hábito na sua vida, que era confiar e depender em Deus em todas as situações. Esse era o hábito dele, confiar e depender de Deus em todas as situações. E uma nova situação se colocou e ele novamente, vou confiar e depender de Deus. No Salmo 65:9 diz que, falando de Deus, tu visitas a terra e a refrescas, tu a enriqueces grandemente. O rio de Deus está cheio de água para dar cereal ao povo, pois assim o tens preparado. Davi vai lá naquele riacho receber as pedras. E eu imagino Davi ali se ajoelhando, né, no ribeiro, escolhendo aquelas pedras e orando a Deus, pedindo coragem e podemos dizer assim, pontaria. Deus, eu vou levantar daqui, eu quero acertar, o único espaço que tem visível é a testa daquele gigante. Senhor, essa pontaria só tu pode me dar. É só o Senhor que pode me ajudar a acertar o alvo. Eu só tenho essa oportunidade. Eu não posso perder essa oportunidade. Eu tenho que acertar, porque senão ele vai me matar. Então eu confio em ti, Deus. Ali ajoelhado antes da batalha, né, Davi vai limpar o seu coração, né, confessa algum erro, consagra a sua vida. Ali ele reafirma a sua fé e a sua confiança em Deus. Então, depois de estar ajoelhado, Davi se levanta para lutar. Primeiro ele se ajoelhou diante do Deus Todo-Poderoso. E depois ele se levanta para derrotar o inimigo em nome do Senhor. Em nome do Senhor. E essa é a experiência de Davi que serve para nós. Nós vencemos os gigantes em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Golias havia desprezado Davi, mas Davi reafirmou a sua fé na salvação do Senhor Todo-Poderoso. Golias lutava pelos seus deuses, Davi lutava pelo Deus vivo. Era uma luta espiritual ali naquele momento. Mais do que uma batalha ali, campal, havia uma luta espiritual. Diz o verso 41 ao 47. Diz que Golias olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo de boa aparência e fez pouco caso dele. E disse a Davi, por acaso eu sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse, vem aqui, darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. E Davi disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos,
o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Amém? Essa era a convicção de Davi, e ele profetiza a sua vitória, porque ele tinha fé, ele acreditava, ele confiava. Em nome do Senhor, Davi vai lutar. Significa para nós que em nome de Jesus, que Jesus é a maior realidade, Jesus é real, Jesus nós conhecemos pessoalmente, em nome do Senhor é em nome de alguém que eu conheço. Um Deus que está comigo, não é uma mágica, não, é um Deus pessoal, poderoso, que eu conheço, é em nome dele que eu enfrento os gigantes. Em nome do Senhor significa que o Senhor é o fundamento da minha confiança, porque a minha confiança está no Senhor, naquilo que Ele pode fazer, com ou sem a minha ajuda. Deus pode fazer maravilhas. Confie em você sim, mas confie em você na dependência do Senhor. Davi não era melhor que nenhum daqueles soldados, ele não foi um aventureiro. Ele lutava dirigido pelo Senhor. Davi havia vencido batalhas anteriores, Davi superou o desprezo dos seus irmãos, Davi se preparou para este momento e, por fim, Davi precisou encarar o gigante. Pois todo dia, de manhã e de tarde, aquele gigante estava lá. Então Davi enfrenta o gigante e vence. Versos 48 a 51 narra que quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu depressa na direção da linha de batalha para enfrentá-lo. Retirando uma pedra de seu alforje, ele arremessou com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão, ele derrubou o filisteu e o matou. Davi correu e se pôs de pé sobre ele, desembaiando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Aquele filisteu que humilhava o povo de Deus, agora está ali caído, humilhado. Deus nos exalta. Davi venceu batalhas anteriores. Davi superou o desprezo dos outros. Davi se preparou para este momento e, por fim, Davi precisou encarar o gigante, pois todo dia, de manhã e de tarde, o gigante estava lá. Davi enfrentou o gigante e venceu. O verso 48 ao 51 narra que quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu depressa na direção da linha de batalha para enfrentá-lo. Retirando uma pedra do seu alforje, ele arremessou com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, ele derrubou o filisteu e o matou. Davi correu e se pôs de pé sobre ele, e desembaiando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Aquele filisteu que humilhava o povo de Israel, agora caiu humilhado. Deus nos exalta. Aquele que se humilha diante de Deus será por ele exaltado. Haverá momentos que tu terás que enfrentar o problema. Não adiantará fugir, se esconder, negar que não existe. Tem que enfrentar o gigante, está ali, o problema está aí. Tem que enfrentar para vencer. Enfrente o gigante para vencer. Venças os gigantes primeiro do seu coração, com a ajuda do Senhor, vencendo. E vença os gigantes exteriores também com a ajuda do Senhor. Acerte o gigante, podemos dizer, com a pedra da fé. E atire com a funda da oração e confie no Senhor para te ajudar na pontaria para derrotar em nome de Jesus. Na vida de Davi, ele venceu muitas lutas, muitas batalhas. Mas a continuidade do texto, citando a vida dele, nós vamos ver que ele também teve
perdas, derrotas, outras vitórias, é verdade, mas também teve suas derrotas, principalmente na sua vida pessoal. Ele sucumbiu diante da cobiça, ele fracassou como pai. Davi teve perdas e conquistas, como qualquer ser humano. Porém, apesar das suas derrotas, Davi não desistiu, amém? Quando derrotado, ele arrependeu-se e acertou a sua vida com Deus e com as pessoas. Da mesma forma nós, queridos, obteremos vitórias, já obtivemos e obteremos outras vitórias, mas também já tivemos derrotas e podemos ter outras derrotas. Mas não podemos desistir, porque nós podemos recomeçar, porque nós podemos restaurar, porque nós podemos empreender e vencer. Pois como afirma a palavra de Deus em Hebreus 10:39, nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. E em Romanos 8:37 afirma que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Amém? Temos lutas, temos gigantes diante de nós, mas podemos chegar ao ribeiro de Deus e receber a força de Deus, os recursos de Deus, as armas de Deus e nos levantarmos para lutar e vencer os problemas, os gigantes que surgem diante de nós. Que Deus nos ajude. Vamos adorar a Deus com uma canção e retornaremos para então a ceia do Senhor. Quão grande é o nosso Deus, que nós possamos todos os dias lembrar disso, do quanto Ele é grande, do quanto Ele é misericordioso, do quanto Ele é um Pai amoroso, e que possamos louvá-lo, engrandecê-lo e sermos gratos por tão majestosa grandeza nas nossas vidas. Vamos louvar a Deus com essa canção. Que você possa ir na sua casa cantar junto com a gente.
Queremos celebrar a ceia do Senhor. Na mensagem que abordamos, observamos que havia um prêmio para quem derrotasse o gigante Golias, né? O maior prêmio para nós cristãos foi mencionado pelo apóstolo Paulo em Filipenses 3, verso 13 e 14, quando ele diz: uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nosso prêmio foi conquistado por Jesus, e Jesus repartiu conosco. A vitória na cruz foi de Cristo, e Ele reparte conosco essa vitória, a vitória com quem crê nele, né? Nós somos contemplados com o prêmio. Para Jesus, o prêmio foi agregar pessoas à sua igreja, à família de Deus. Nós fomos premiados com a salvação. Romanos 6, 23 declara que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. A vida eterna é dada a Deus por nós, né, gratuitamente, mas foi conquista de Jesus. Jesus, como falei, reparte, doa a nós o prêmio, né, compartilha conosco o prêmio que é a vida eterna. Neste momento de ceia, queremos relembrar que Jesus morreu na cruz, mas ressuscitou. No Evangelho conforme Marcos 10:30, Cristo afirmou que aqueles que estivessem dispostos a perder por amor a Ele e ao Evangelho, receberia 100 vezes mais já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Na ceia nós temos pão e o cálice que nos trazem à memória o corpo de Cristo crucificado na cruz e o sangue de Cristo derramado na cruz. Somos parte da família de Deus pela obra de Cristo e temos os nossos pecados perdoados por causa do sangue de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, damos graças a Ti por esse momento de ceia, Senhor, que sempre nos traz à memória o que Jesus fez por nós, o amor do Senhor por nós, em nos conceder a nossa salvação, a vida eterna. Louvado seja o Teu nome, Jesus, por morrer na cruz no nosso lugar, pelo Teu corpo pregado na cruz e pelo Teu sangue derramado, que nos traz o perdão, a redenção, a vida eterna. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Comemos e tomamos do cálice, agradecidos por tão grande salvação que fomos contemplados. Obrigado, Jesus. Amém. Comamos do pão e bebamos do cálice, agradecendo pelo presente da vida eterna. Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos fazer a nossa oração final, consagrando as nossas vidas a Deus. Bondoso Pai, louvamos o Teu nome. Eu sempre digo isso, Pai. Louvamos o Senhor pela revelação da Tua palavra. A Tua palavra é luz para as nossas vidas. Nos ilumina o nosso caminho, nos ajuda a viver. E mais uma vez, essa revelação vem nos confortar, nos encorajar, nos desafiar, corrigir, nos exortar. E, Senhor, que essa palavra fique em nossos corações e leva-nos, Senhor, a vivê-la. Obrigado, Senhor, pelo exemplo de Davi, por o Senhor ter usado ele para lutar e vencer em nome do Senhor aquele gigante. E eu oro, Senhor, por cada gigante que algum de nós esteja enfrentando neste momento, seja uma doença, seja, Senhor, uma crise financeira, seja, Senhor,
um problema de relacionamento, um outro problema, Senhor, mas que possamos vencer primeiro no nosso coração, com a força e o poder do Teu Espírito agindo no nosso coração, nos dando atitude, sentimento correto, levando-nos a nos ajoelhar diante do ribeiro de Deus, ali prostrados diante do ribeiro do Senhor, clamando a Ti, Senhor, pela vitória, pois os gigantes são maiores do que nós, mas nada é maior do que o Senhor. Então confiamos, Senhor, que as lutas que teremos em nossas vidas, venceremos em nome de Jesus. Assim eu oro por mim e por todos que assistem o vídeo, que acompanham, que meditam na palavra, os de perto e de longe. Que a Tua graça e o Teu poder e o Teu favor alcance a cada um de nós em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida, te ajudando, te fortalecendo, te dando vitória nas lutas. Em nome de Jesus, sabendo que maior é o que está conosco, aleluia, do que as nossas lutas. Fortaleça-se no Senhor, em nome de Jesus. Deus nos abençoe. Amém.